Fala pessoal, como é que vocês estão? Tô aqui com o Lincoln, meu grande amigo que eu fiz final do ano passado, né, Lincoln? Foi em dezembro, Foi cara. dezembro É do ano recente. passado. Conheci o Lincoln no BNI aqui de Ribeirão Preto, esse grande empresário. Hoje ele faz parte também do nosso Mastermind da Carvalho de Justiça. Ele trabalha no segmento de joias, um segmento totalmente diferente. Nunca trouxe ninguém dessa área aqui para uma entrevista no YouTube. E seja muito bem-vindo ao canal Breno Bizanha, Lincoln. Obrigado, Breno. Estou honrado em estar aqui, honrado por ter a oportunidade de ter te conhecido, de Maravilha, verdade. irmão. Tamo Isso é de junto. coração. E por essa entrevista. Vamos lá, Tamo espero junto, conseguir irmão. agregar muito Com aqui nessa certeza entrevista vai e vai ser ser bem de incrível. coração. Vai ser incrível, irmão. Eu tenho certeza, você com a bagagem que você tem, com a experiência que você tem, tenho certeza que você vai conseguir passar diversos bons conselhos aí pra galera. E pessoal, separei aqui algumas perguntas. Não vou ficar preso nisso aqui, é mais pra gente ter um direcionamento desse bate-papo. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, Lincoln, é na verdade te dar um espaço para você se apresentar. Quem que você é e o que que você faz hoje? Como é que funciona o teu modelo de negócio? Essa pergunta, quem você é uma pergunta bem complicada para que eu responda. Hoje eu sou uma pessoa com princípios quase negociáveis, mas estou tentando ser uma pessoa com princípios inegociáveis. Perfeito. Eu preciso mudar muitas coisas na minha vida e aprender. Eu sou cristão e Perfeito. tento honrar esses princípios. Então, esses é quem eu sou. Hoje eu trabalho com joias, sou pai em alguns momentos, sou marido, faço o papel de empreendedor. Hoje estou construindo uma nova marca que chama Helion, que significa altíssimo no Legal. hebraico. E essa marca ela vem com princípios, valores e muita personalidade. Ô, Lincoln, explica um pouquinho por que que você entrou dentro desse segmento. O que que te encanta nesse mercado de joias? E de joias personalizadas, né? Que é um pouco diferente também de trabalhar com joias já prontas. Eu trabalho com joias faz 14 anos, 15 mais ou menos. Comecei um pouco tarde. Eu mudei um pouco a mentalidade de forma de trabalho, porque hoje o mercado você é enquadrado a questão do pertencimento. Então, se você tem uma peça, uma pulseira, a outra pessoa tem a pulseira de X marca, ela pertence àquele grupo. Porém, eu acredito que isso esteja acabando e as pessoas estão começando a ter mais personalidade. Então, por isso que eu comecei a trabalhar com joias exclusivas, autorais. E também porque faz parte de um propósito, é realizar sonhos. Meu intuito não é vender joias por ego, mas sim para que seja algo que eternize um momento importante. Uma conquista, um casamento, um aniversário, uma festa de 15 anos, uma recompensa, às vezes. Poxa, você fez algo legal, você merece ganhar um prêmio. Esse é o meu intuito. Então, o propósito da venda desse produto é basicamente para eternizar bons momentos. Exato. Seja uma comemoração, um aniversário, uma conquista que a pessoa teve pessoal, ela vai lá e ela compra a joia para eternizar também esse momento, essa conquista que ela teve. Muitas vezes o comportamento do teu público, eles compram por causa disso, seria mais para eternizar momentos? Ou tem pessoas que compram só para ter mesmo mais uma joia ali na coleção? Como que funciona o comportamento do teu público? Explica um pouquinho para a galera. Eu acredito que no ramo de joias tem algumas atuações. Tem aquela que é a necessidade. Por exemplo, casamento, noivado. Certo. Você não está comprando porque você gosta ou algo assim, porque você precisa. Então, muita gente vai atrás de um produto que atinja aquele momento. Tem a outra questão que é por ego ou empoderamento, porque o ouro ele te empodera. Então, dependendo de onde você chega, com o que você chega, ele te posiciona em algo. Então, pode até ser com essa estratégia de posicionamento também, né? Pode ser com essa estratégia. Então, por exemplo, algumas peças de algumas grifes, as pessoas compram, elas nem gostam. Mas se elas não tiverem aquilo lá no público ou no local que elas estão, elas não são bem aceitas. Entendi. As pessoas comparam esse tipo de produto. E tem também, que é o que eu foco, que é o público que tem propósito. Que é o quê? Um aniversário de 15 anos, não precisa dar uma joia, mas é interessante. Uma formatura, um presente para o dia do aniversário, um aniversário de casamento, 25 anos. 25 anos é outra opção, uma opção de aliança que não é necessário. Porém, você dá uma aliança naquele momento, você está comemorando um ciclo que se encerra, que são os 25 anos, para viver um novo ciclo. Legal. Então, isso é muito bacana, isso é diferente. Então é esse tipo de público que eu busco hoje. Perfeito. Não um público que vem por conta do ego ou do posicionamento. Eu também atendo, faço joias voltadas para esse nicho, porém não é o que eu busco hoje. O que você está buscando fazer para atrair esse tipo de público que vem mais pela questão de comprar pela conquista,
ou para comemoração de algo e não atrair esse público que vem por ego, por status? Tem algum filtro que você faz? Às vezes nos teus conteúdos lá na internet, você já filtra para esse público que está mais atrás de propósito? Ou às vezes, ao se apresentar dentro de um evento, alguma coisa assim, você já se posiciona para a venda da joia para o público que tem propósito? Como é que você filtra isso daí? Breno, isso é interessante, porque eu acredito que o meu posicionamento fala muito. Então, aonde eu vou, muitas vezes as pessoas perguntam assim, você trabalha com o quê? Eu já falo, realizo sonhos. A pessoa fica até interessada em saber o que eu faço. Então, a partir dessa apresentação, acredito que as pessoas já se sintam atraídas e entendam o meu propósito. Legal. Eu já tentei vender joias, fazer tipo umas réplicas, assim. Só que eu comecei a atender um público que não era um público que era fiel. E outra coisa, quando você faz uma peça que essa peça representa, por exemplo, eu vou fazer uma peça para você que representa muito. Fiz a logo da Carvalho Justiça, por exemplo, um pingente de ouro. Poxa, representei algo que é muito importante para você. Automaticamente, quando você for falar daquela peça, você vai lembrar quem fez, vai indicar o trabalho. Aquilo não é só mais uma peça, não é uma peça em ouro. Não, aquilo lá tem propósito, tem sentimento. Como é importante para o meu cliente, é importante para mim também. Então eu não vou fazer só mais uma peça. Ah, mas faz aquela cópia daquela peça ou uma peça só por fazer. Não. Entendi. Eu vou pôr empenho, amor, vou pôr dedicação. Então é diferente. Não, é só que assim, então quando eu me apresento, eu já me apresento com esse intuito. Já se posiciona Já assim. me posiciono assim. Você entrou dentro de um ponto que é bem interessante, que é o seguinte. Por exemplo, eu tenho um mastermind chamado Carvalho de Justiça. Aí você faz esse trabalho personalizado. Por exemplo, eu quero um pingente com a logo da Carvalho de Justiça. Aí você vai lá e faz. Tem muita vantagem para o teu cliente também, né? Porque, por exemplo, se eu usar um pingente como esse em qualquer evento, sempre as pessoas vão perguntar, cara, o que é esse pingente aí? O que significa esse símbolo? Oportunidade ali que eu tenho de apresentar a minha empresa e eu já também faço indicação sua. Aquilo serve como marketing para você também. Para ambos os lados. Então, assim, é um ganha-ganha, né? Sim, eu faço muito bottom, por exemplo, para algumas empresas que as pessoas vão palestrar. Então eu já fiz alguns bottoms para isso, porque é intencional. A pessoa vai usar aquele bottom, as pessoas perguntam, o que é isso? Ela acaba atraindo cliente no público orgânico, porque ela investe uma vez só e aquilo lá, aquela peça vai atravessar gerações. Então isso é muito interessante. E fora também que eu saio de algo que é a competição. Então eu consigo agregar o valor, não preço. E quando você agrega valor, você consegue trabalhar com um produto de uma qualidade sensacional, com um valor justo dentro daquele produto. Perfeito. E não a questão de ficar brigando por preço por uma coisa que às vezes não é igual, mas a pessoa não vê a diferença. Nossa, perfeito. Sabe? Cara, isso aí que você falou é até uma curiosidade que eu tinha. Por exemplo, vou comprar uma joia. E aí eu vejo lá joias de diversas precificações diferentes, certo? O que faz uma joia valer mais do que a outra? Por exemplo, a pedra preciosa que ela tem, a personalização que ela tem, a escassez daquela joia. O que valoriza uma joia hoje? Tem uma opção que é para todos os produtos, a marca, primeiro. Então, muitas vezes você paga muito caro pela marca, não pelo produto. Tá? Mas tirando marca, se você comparar dois produtos, uma aliança de um diamante de 10 pontos, o que vai variar no valor? Tirando a marca, a qualidade da pedra e a pureza do ouro. Ah, entendi. Então, um diamante ele tem várias precificações de acordo com a qualidade daquela pedra. Mas isso é padronizado, esses valores, no mercado de joias? Não. A joia ela não tem padrão. Então, na hora de você vender uma peça, você vai vender como metal, material. Certo. Mas na hora de comprar, você vai comprar com precificação do posicionamento da loja, do que essa loja entrega. Então é mais uma experiência. A experiência que essa loja entrega também agrega muito valor no preço final da peça. Perfeito. Então, por exemplo, eu tenho essa aliança aqui, que é de ouro, certo? Certo. Se eu vou numa loja que é uma marca A e outra loja que é a marca B e a mesma aliança, vão ter precificações às vezes totalmente diferentes pelo valor de marca. Pelo valor de marca. Hoje, eu fechei de uma marca, uma aliança idêntica, que o valor de uma aliança nessa marca ficou mais barato do que o par aqui comigo. Então, assim, por quê? Porque é uma marca muito conceituada. Certo. Então, e é uma aliança tradicional. Porém, a marca posiciona. Só que ninguém sabe a diferença. Agora, tem produtos de certas marcas que é exclusivo daquela marca. A gente até consegue fazer algo parecido, mas é exclusivo daquela marca.
E aí essas pessoas compram esse produto por pertencimento. Muitas vezes nem é porque gosta, mas é por pertencimento. Aí outra dúvida, eu gosto, porque eu tenho Sim. muita curiosidade. Mas, por exemplo, essas joias que são de determinadas marcas, que às vezes até dá para tentar replicar, mas não tem jeito totalmente. Esses produtos exclusivos de algumas marcas, elas tipo registram uma patente lá de que aquele modelo é delas, alguma coisa assim? Ou pode tentar replicar outras pessoas do mercado? Na verdade, eles registram aquela peça. Só que se você fizer qualquer alteração, não ficando idêntica, não é a mesma peça. Então é igual perfume. O perfume ele não pode registrar o cheiro, mas ele registra a marca. Tá. Por isso que você pode vender outros perfumes com cheiros que você compra em casas de essência, por exemplo. Sim, alguns muito parecidos. Muito parecidos, mas não são iguais. Ele só não pode ser vendido como? Com o mesmo nome. Perfeito. Então é a mesma coisa que acontece com a joia. Eu não posso divulgar aquele produto que eu faço igual, mas se eu mudar alguma coisa, tamanho, espessura, cor de pedra, alguma coisa assim, já não é o mesmo produto, aí eu posso comercializar. É um mercado que ele abre um leque para esse tipo de trabalho. Só que esse tipo de trabalho não tem identidade. Você não cria uma identidade. É verdade. Sabe? É a mesma coisa que você começar a imitar o Flávio Augusto. Você vai ser a cópia do Flávio Augusto. Você não vai ser o Breno. Legal. Então ninguém vai te conhecer como o Breno. Breno? Que Breno? O que faz igual o Flávio? O cópia do Flávio Augusto. Então, quando você não tem identidade, por isso que eu parei de trabalhar com isso, porque não gera identidade. E quando você não tem identidade, as pessoas não te reconhecem pelo que você é. E a identidade, eu acredito que ele vem com muitas coisas atrás da identidade, propósito, atitudes e tal. Mas é interessante a gente ter uma identidade. Quando nós temos a possibilidade, como empreendedores, trazer essa identidade para o nosso trabalho, trazer esse nosso propósito para o nosso trabalho, isso faz sentido. Para mim faz sentido, perfeito. Sabe? E o que você diria que é a identidade da sua marca? Qual que é a identidade dela? Qual que é o diferencial dela também em relação a outras marcas que vendem joias? A minha marca, eu falo que ela não é para todo mundo, mas todo mundo pode ter. É mais ou menos assim, correr 42 quilômetros não é para todo mundo, mas todo mundo pode correr. Então aqui, para você ter uma joia autoral que faça sentido para você, você tem que ter um motivo. Então ela é para todo mundo, só que se você não tiver motivo, como você vai presentear a sua esposa com algo muito importante, trazendo o seu sentimento, o amor, tudo para aquela peça, se você não tem isso pela sua esposa, sabe? Como você vai presentear a sua filha com algo muito importante se você não tem uma relação saudável com ela? Então, é para todo mundo, mas não é todo mundo que vai conseguir transmitir a identidade do que o meu produto representa. Perfeito. E é isso que eu tento trazer para as pessoas. Não é a questão de preço, que é para todo mundo, mas sim a questão do sentimento. Tá. Porque isso tem a ver com o meu propósito hoje. E esse propósito é o que eu quero que fique como identidade. Perfeito. Sabe? Muito bom, muito bom. Parabéns aí por esse propósito que você está construindo. Isso aí já é um diferencial enorme, Lincoln. Se a gente pega a maior parte das empresas hoje no Brasil, não tem esse senso de identidade própria. O que muitas empresas acabam fazendo é isso que você falou, é copiando outras marcas que já são consolidadas no mercado, e aí a empresa começa a ser reconhecida como a cópia da empresa que está performando muito bem. E aí você perde totalmente a identidade. Cara, você nunca vai ser conhecido como. Muito bom. Hoje eu falo, por exemplo, às vezes as pessoas falam, não é merchan, mas compra um Nescau, mas você vem com um Toddy, por exemplo. Por quê? Porque é uma marca que não tem uma identidade. Mesmo que tente trabalhar tal, mas ela começou como uma cópia. Então a gente tem que tomar cuidado com o que nós vamos fazer, com as nossas atitudes, com o que nós estamos transmitindo, sabe? É isso que eu penso, é o meu modo de pensar, respeito quem pensa diferente, mas eu penso dessa forma. Se eu tiver cuidado e transmitir o certo que eu quero, tem algumas pessoas que vão gostar e outras que não vão gostar. Mas é normal. Cristo foi assim, que foi a pessoa mais pura, pessoa mais sábia, pessoa que era para ser exemplo para todo mundo e muita gente não gosta. Exato. Então quem somos nós? Exato. Eu acredito muito nesse ponto que você comentou, Lincoln, de que a gente deve ter um posicionamento, a gente deve defender algumas ideias e, assim, ter coisas também que a gente não acredita. Porque quando a gente cria esse posicionamento, a gente vai atrair o público que compra aquele posicionamento. Vai ter pessoas, realmente, que não vai comprar essa ideia de posicionamento e tudo bem, não é teu público-alvo, entendeu? Exato. O ideal é que você está atraindo aquelas pessoas do teu posicionamento. Mas uma coisa que agora eu quero te fazer pergunta, Lincoln, é mais sobre a sua mentalidade, CPF, do que o CNPJ em si. O CNPJ já deu para a gente entender um pouco sobre o modelo de negócio do Lincoln, empresa que ele tem um propósito, que tem identidade, que tem diferencial.
Cara, é um mercado totalmente diferente do que a gente trabalhou aqui já no YouTube. Vocês podem assistir as últimas entrevistas. A gente conversou com pessoas mais do mercado digital. Agora a gente está conversando com o Lincoln, que é do mercado raiz, da empresa física e tudo. E aí uma coisa que eu quero te perguntar, Lincoln. Você tá com quantos anos, irmão? Tô com 40. 40 anos. Quando você saiu lá do ensino médio, você nunca pensou em fazer faculdade? Sempre foi já empreender? Como é que foi essa trajetória aí? Como é que você pensava quando você tinha terminado a escola, lá nos seus 18 anos? Com os meus 18 anos eu não era a pessoa que eu... É lógico, né? Que eu não era a pessoa que eu sou hoje, mas eu era uma pessoa moldada pelos outros. Tá. Então eu fui para a faculdade, comecei a administração, que é aquela faculdade que para muitos, não sei o que eu vou fazer, faz administração. Cheguei a fazer também, mas não terminei, irmão. E não foi para mim. Eu comecei a entender que aquela mentalidade não era para mim. E aí, como eu não tinha uma bagagem, não tinha experiência, eu comecei a trabalhar para outras pessoas, sabe? Fazer vários freelances para outras pessoas e do que eu sabia fazer. Mas já era dentro desse segmento de joias ou eram vários outros trabalhos, Léo? Não, fiz manobrista, recepcionista de hotel, já trabalhei, abri uma empresa de sociedade de manobrista, que na verdade foi tudo no nome do meu amigo, mas eu e ele era sócio, dono de um manobrista. Mas assim, quando eu comecei a entender que, cara, a mentalidade de ser, porque a faculdade e a escola, é uma coisa contraditória que eu vou dizer agora, mas eles te ensinam a você viver em uma média. E eu não acho que eu tenho que ser bom no que eles querem que eu seja bom. Eu tenho a minha personalidade, tem coisa que eu sou ruim, e tá tudo bem eu ser ruim nisso. Eu assumo que eu sou ruim, ou eu ponho alguém para fazer e busco melhorar um pouco, e eu foco no que eu sou bom. Então, a mentalidade de escola hoje, de escolaridade, principalmente faculdade, eu acredito que eles façam um modelo ali de moldar a sua mentalidade. Eu acho que é por isso que eu não me enquadrei naquilo. Muito bom. Nessa linha, sabe? É muito bom isso que você falou, Lincoln, porque, por exemplo, o ensino, o sistema educacional até o ensino médio é muito arcaico, é uma coisa muito antiga que a gente tem desde a época da Revolução Industrial e é o que você falou. Eles obrigam a gente a estudar coisas que a gente às vezes não tem facilidade em algumas áreas e coisas que às vezes a gente nunca vai aplicar na nossa vida. Por exemplo, às vezes você é ensinado lá a aprender o que é angiosperma, gimnosperma, botânica lá em biologia e você vai para uma área totalmente de exatas, que você não vai usar isso nunca na tua vida. E se precisar usar, você vai pagar um especialista para te ensinar sobre aquilo, por exemplo. Aí você chega na faculdade, o que é ensinado lá na faculdade? É você ter uma mentalidade de servidor, de CLT, de colaborador, não de criar teu próprio negócio. Na faculdade não é ensinado vendas, não é ensinado inteligência emocional, é ensinado educação financeira, coisas que... Nem declaração de imposto de renda, cara. Só no curso de contabilidade. E olha lá, mais ou menos. E olha lá, mais ou menos. Então, cara, isso que você falou, a galera tá caindo a ficha da galera ultimamente sobre essa questão. Os jovens de hoje em dia, grande parte não tá fazendo mais faculdade justamente por causa disso, porque eles já tem esse nível de consciência. E aí eles já buscam outras coisas para ir crescendo. Só que isso que você falou é muito importante. Quero te fazer uma pergunta. Como que você descobriu as áreas que você é bom? Porque as pessoas ficam com dúvida disso. As pessoas às vezes falam, cara, eu não sou bom em nada, eu não consigo fazer nada, eu não tenho facilidade com nada. Como você descobriu as suas habilidades que você já tinha desde a infância ou que você tinha facilidade para aprender? Ô Breno, quando eu comecei a fazer as coisas sem tanta dificuldade, começou a fluir. Por exemplo, eu gosto de atender pessoas, estar com pessoas, e venda é isso. Venda é isso. Então, a questão da joia, que meu pai tem uma empresa de joias, e eu comecei a trabalhar com o meu pai. Porém, sempre que eu estava atrás de um computador, eu não tinha um desempenho bom. Certo. Sempre que eu tinha um horário para cumprir, algumas coisas para fazer, hoje eu trabalho muito mais com uma carga horária tradicional. Hoje eu trabalho muito mais, só que de uma forma diferente. Então, o que eu falo assim, quando eu descobri o que eu sou bom, é quando eu comecei a fazer as coisas e sentir prazer. Então, hoje eu acordo na segunda-feira motivado, isso é verdade. Na segunda-feira eu tô motivado e no sábado, que é meu último dia útil, eu tô já em off. Ao contrário, as pessoas no sábado estão motivadas e na segunda estão em off. Por quê? Porque eu amo o que eu faço. Então, quando a gente é bom em alguma coisa, aquilo vai dar prazer. E independente do que seja, muitas vezes a pessoa ela faz as coisas por dinheiro. Perfeito. E aquilo pode dar resultado para ela. Mas é interessante ela fazer também alguma coisa que ela seja por amor, que seja bom, que tenha paixão. Até esse negócio que ela tenha paixão, poder substituir o que ela faz por dinheiro.
Eu penso dessa forma. Perfeito, Por quê? perfeito. Hoje eu vivo mais tempo trabalhando do que descansando. Então, se eu escolhesse fazer alguma coisa por dinheiro, cara, eu ia viver uma vida frustrada. E não faz sentido para mim viver uma vida frustrada. Sabe? A vida passa muito rápido para eu viver do jeito que as pessoas querem que eu viva. Nossa, perfeito. Para buscar o que as pessoas acham que são importantes para elas. E a gente esquece de buscar aquilo que é importante para a gente. Então, e quando eu comecei a buscar aquilo que é importante para mim, as coisas começaram a acontecer. Não na velocidade que eu quero, nem da forma que eu quero. Mas não é sobre o que eu quero, sabe? É sobre fazer. E aí as coisas vão acontecendo da forma que tem que ser. Não do jeito que eu quero que seja. Muito bom. A minha vontade também não define uma situação. Você se considera um cara que executa muito? Tipo assim, aprendeu, já executa, ou você fica muito tempo estudando sobre alguma coisa antes de aplicar? Breno, eu acredito que eu vou executando e aprendendo. Tá. Porque eu vou te dar um exemplo. Então você é o cara que aprende mais na hora de executar, aí vê se deu certo ou não e aprendeu com aquilo, do que aquele cara que busca o conhecimento antes de aplicar. Eu busco o conhecimento e já aplico. Não, perfeito, tá. Por que que acontece? Eu acredito que é muito mais fácil, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa aprender a tocar piano, ela vê o que ela tem que fazer e já faz. Agora ela aprende a tocar piano em o básico lá do piano, sei lá, em uma semana ela tá batendo algumas teclas. Agora, se você deixar alguém numa aula prática durante 2 meses, ela não vai fazer o que aquela pessoa fez em muito menos tempo. Eu acredito nisso. É lógico que tem coisa que tem que ser mais prática e tem coisa que tem que ser mais teórica. Tá tudo certo. Mas eu acredito que a prática, ela evolui muito a teoria. Boa. Esse é meu ponto de Cara, pensar. eu vi um vídeo esses dias que eu fiquei reflexivo. Vou até passar isso para você. E para todo mundo que está escutando essa entrevista agora. Eu vi um negócio lá, Lincoln, que quanto mais você estuda e você aprende sobre como as coisas funcionam, seja na empresa, seja estratégias, métodos de venda, de marketing, de tudo, você vai acumulando tanto conhecimento que você cria um bloqueio na hora de colocar aquilo em ação. Por quê? Porque você já faz diversas estimativas do que aquela estratégia pode te dar de resultado, e aí você trava. Agora, uma pessoa que às vezes não tem tanto conhecimento, tem um certo conhecimento, claro, não é uma pessoa totalmente ignorante, ela tem um certo conhecimento, só que ela é aquela pessoa que, igual você, aprendeu, já vai e aplica. Porque dessa forma, a pessoa, ela assim, realmente vai testar se aquilo dá certo ou não, se aquilo é uma teoria que o pessoal fica falando. E essa pessoa, ela evolui mais rápido, porque ela fala: putz, essa estratégia todo mundo está falando, eu já pratiquei, eu já testei no meu negócio, não funciona, eu vou para outra. E ela avança muito mais rápido. Vou dar um exemplo de uma criança e uma pessoa mais velha, numa cachoeira, por exemplo. A criança, ela olha, sabe que pode pular, ela vai e pula. A pessoa que é mais velha, ela sabe que se ela pular, ela já viu alguém, já sabe, conhece, não sei o quê, que se pular machuca. Então ela não pula. E ela evita, o conhecimento, ele é bom, só que ele evita você de tomar várias atitudes que vai te trazer muitos prazeres na sua vida. Perfeito. Então, por exemplo, uma criança, por que ela vive muito mais? Porque ela sabe que ela vai pular, ela pode se machucar. Perfeito. Só que ela vai. E isso, se nós trouxermos isso para a nossa vida, esvaziar um pouco a nossa mente de conhecimento e começar a ir mais, Breno, a gente vai viver coisas que nós não vivemos e experiências maravilhosas. Por quê? Porque a gente para com aquelas crenças que nós carregamos. Eu acredito que muitas crenças que nós carregamos não faz sentido, sabe? Ela não vai... A crença, na verdade, ela é desenvolvida dentro do teu cérebro para te proteger de alguma forma. Exato. Só que ela não consegue discernir muitas coisas. Então, você sabia? Até uma curiosidade, Nico. Eu tenho mais dificuldade hoje para vender para uma pessoa que é mais velha de idade por causa disso. Porque ela já passou por tanta experiência na vida, já investiu em tanta coisa que ela não teve resultado. E ela, por mais que ela veja uma oportunidade que pode trazer muito resultado para ela, a mente inconsciente dela pensa: todo investimento que você faz, você não consegue ter retorno. E ela trava na tomada de decisão. Agora, quando eu converso com um cara mais novo que ainda não passou por nada disso, fica ambicioso, vai lá e toma a decisão rápido, na hora, né? Então, a criança no pulo. É o exemplo que você deu da criança na cachoeira. Então, cara, muito bom. E fica de dica isso que você falou, que a gente precisa executar mais, testar mais. Às vezes tem pessoas que demoram 5 anos para fazer uma determinada coisa que outra pessoa faz tudo em 6 meses. Porque ela executa muito rápido. Ela fez. Exato. Só por isso. Exatamente. Ô, Lincoln, você falou um pouco aí de Jesus Cristo, falou que é cristão. Como que Deus impacta nos teus negócios hoje? Como é que você coloca Deus nos teus negócios hoje, irmão? Na verdade, eu que estou nos negócios de Deus. Boa. Porque tudo que eu faço tenho a direção de que tem Deus. Perfeito. Sabe? Às vezes, eu estar aqui hoje, isso eu falo para as pessoas, na onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo,
se fosse pela lógica, não fazia sentido. Então, o que eu faço, onde eu estou, o que eu estou fazendo, as pessoas que eu estou tendo contato, Legal. não aconteceria sem Deus. Então, todos os dias eu faço a seguinte oração, todos os dias: que seja feita a sua vontade. E pronto. E aí, no final do dia, às vezes aconteceu um dia muito ruim, aquele dia pesado. Aí fala assim, poxa, não teve Deus. Não, foi feita a vontade de Deus. Aí eu tento pensar o que Deus me ensinou naquele momento. Perfeito. E por que eu tive que passar aquilo. Com essa minha mentalidade, começo a não mais duvidar de que Deus estava comigo. Tá, e sim, eu levo Deus para todos os caminhos da minha vida. Perfeito. Então eu tenho Deus, na verdade, Deus tem eu nos planos dele. Não, perfeito. Não ele nos meus planos, sabe? Legal. Porque eu tento fazer tudo que... E é aquilo como eu falei no começo. Eu ainda tenho muita coisa, eu acredito que sempre vou ser um eterno aprendiz. Mas tentando melhorar sempre, sabe? Isso que você falou é muito bom, Lincoln, de seja feita a vontade de Deus e conseguir entender que nos momentos que a gente não tem resultado, também é da vontade dele. Exato. Porque com isso a gente sempre aprende, né, irmão? Você aprende no dia que dá certo e você aprende também no dia que você não conseguiu ter resultado, você começa a entender, poxa, por que eu não tive resultado? O que Deus quer me ensinar com isso? E aí você vai criando uma maturidade muito mais rápido do que a maior parte das pessoas que não tem ainda esse discernimento. Mas que isso sirva de conselho para quem está assistindo aqui, buscar Deus, buscar confiar em Deus, buscar essa intimidade com Deus, porque com isso você vai estar sempre aprendendo. Deus sempre vai estar colocando as melhores situações na sua vida para que você se desenvolva. E outra coisa, as piores situações que eu enfrentei, que eu passei, enfrentei e aprendi com isso, foram onde estavam os diamantes mais bonitos na minha vida. Então, foi o que foi necessário. Agora, quando eu estava numa vida mais tranquila, foi aonde eu estava mais na lama, porque estava me deixando acomodado, sabe? Olha isso. Foi o contrário. Eu penso isso que na minha vida. Então, eu penso que nos momentos mais difíceis foram as vezes que eu mais orei, que eu mais me aproximei de Deus, que eu mais tive força, que eu mais cresci, que eu mais evoluí, que mais tudo. Só que foram nos momentos difíceis. Perfeito. Então, Deus, não que eu quero viver uma vida difícil, mas sempre eu procuro algo na minha vida para que eu enfrente alguma situação difícil para crescimento. Você sempre busca um desafio. Assim. Desafio. Isso. Perfeito. E Lincoln, até hoje, qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Pode ser conselho de vida ou conselho profissional. Difícil falar o melhor conselho, mas fala algum conselho aqui. Eu tenho algo que eu ouvi, tem duas coisas. Faz muito sentido. A primeira, só vai reclamar, zoar, falar mal, ou que seja o termo que você quiser, de você, quem faz menos. Quem faz mais sempre vai te apoiar e falar bem, e vai tentar te trazer. Boa. Então esse é um conselho que eu tenho. Boa. E outra, se tiver com medo, vai e faça. Mas quando você está preparado, o medo ele não vai ser algo que vai te impedir de fazer. Então, não é, tô com medo, vou e faço. Não, se prepare e faz, sabe? Pode não ser a melhor estratégia no momento, mas faz com o que você tem. Mas e para aquelas pessoas que acham que nunca estão preparadas, o que se diria para elas? Nunca vai estar. Nunca vai estar. Nunca vai estar. Só vai. Nunca vai estar. Porque eu acredito que você, por exemplo, está numa fase da sua vida. Tenho certeza que você não está preparado para viver algo maior. Você está preparado para viver o que você vive. Sim. Agora, para algo maior, a gente não está preparado. Então, só vai preparar na hora que aquilo estiver acontecendo, né? Isso. É isso. Então, quando você estiver preparado, ou aquilo já está acontecendo na sua vida, ou já aconteceu. Sim. Mas se for algo para acontecer, você nunca vai estar preparado para aquilo. Perfeito. E para finalizar, Lincoln, deixa um conselho para quem está assistindo agora. Se essa entrevista, irmão, estivesse passando em todos os locais do mundo, qual conselho você deixaria? Aprenda com o erro dos outros. Esse é um conselho que eu trago para minha vida, porque eu poderia ter evitado muita coisa na minha vida se eu tivesse aprendido com o erro dos outros. Perfeito, excelente. Lincoln, brigadão, meu irmão, por essa entrevista. Tenho certeza que você agregou muito valor aqui para a galera. Siga esse conselho, tá, pessoal? Aprenda com o erro dos outros. Você não precisa errar para aprender. Você pode aprender com o erro dos outros. Você consegue antecipar resultado dessa forma. Então, muito obrigado, Lincoln, pela tua participação, pelo teu tempo aqui. Compartilha tuas redes sociais, pessoal, te conhecer, da tua empresa, seu também. Da empresa é Elion 18K. O Elion é com Y. O meu pessoal é Lincoln _Elion 18K.
Perfeito. Vou deixar aí na edição também. Para você que ainda não me acompanha no Instagram, meu arroba é @BrenoBizanha_. Acompanha lá. A gente fala muito sobre negócios, empreendedorismo, marketing e vendas. Tamo junto, pessoal. Valeu e até a próxima. Obrigado.